Olá, chegamos à nossa sétima conferência. Estamos num assunto essencial para a compreensão do pirronismo antigo, do sexto empírico, que é como que essa razão cética leva da maneira correta à suspensão do juízo. Isto é, como que a suspensão do juízo é a atitude correta a ser tomada na investigação filosófica, como que o resultado da investigação filosófica mais racional, quando nós exercemos plenamente a nossa razão, é a suspensão do juízo. Como eu falei, essa trajetória do cético, ou do homem, uma pessoa de talento até o ceticismo, ela é simultaneamente causal e racional. Né? Isso é o que a gente tem que entender. Né? Agora, eu passei um pouco rápido, ou talvez eu não tenha entrado no problema principal, quer dizer, o problema dessa racionalidade da posição cética, se a suspensão do juízo é de fato o resultado racional da investigação filosófica. O grande problema, onde está o miolo da questão, é na passagem entre, de um lado, a equipolência e a suspensão do juízo. Né? Aqui está o nó da questão. Que tipo de conexão existe entre a constatação de que há argumentos igualmente fortes dos dois lados, ou talvez até colocando de uma maneira um pouco mais geral, né? Uma vez que a gente constata que há dois lados que se equivalem, por que nós deveríamos suspender o juízo? Quer dizer, se é racional, quer dizer, de alguma maneira, a razão nos dita, né, nos diz que devemos suspender o juízo. Por que a gente deveria suspender o juízo quando nós encontramos uma oposição entre duas coisas e esses dois lados têm a mesma força persuasiva? Né? Aqui que está o nó do problema, é isso que a gente tem que entender. O sexto empírico diz que quando há essa oposição equipolente, vamos usar essa expressão, quando há uma oposição equipolente, o cético ou nós, os céticos, somos levados a suspender o juízo. Né? Ele fala assim, é necessário suspender o juízo. Ele usa a palavra é necessário, é preciso, várias vezes. Né? Que tipo de necessidade é essa? Por que é necessário suspender o juízo e não é possível, por exemplo, fazer outra coisa em vez de suspender o juízo, isto é, emitir um juízo nessa ou naquela direção? Né? É isso que é preciso dizer. Né? E o cético talvez diga isso, mas não é fácil entender. É preciso interpretar e esse é um ponto muito polêmico. Né? Porque, de um lado, os verbos que o sexto empírico usa, né, com frequência, em vez de dizer é necessário suspender o juízo, né, ou somos forçados a suspender o juízo, somos levados a suspender o juízo, muitas vezes ele enfatiza a passividade do cético nessa trajetória. Parece que o lado causal é o predominante, que de alguma maneira a relação entre a oposição equipolente e a suspensão do juízo é uma relação causal. Quando você institui a igualdade de forças dos dois lados de uma oposição, e é nisso que consiste a habilidade cética é justamente essa habilidade de instituir, criar oposições de tal modo que os dois lados se equivalham para suspender o juízo e, por meio da suspensão do juízo, alcançar a tranquilidade, né? Essa é a habilidade do cético. Parece que, então, a suspensão do juízo é como que o efeito dessa oposição equipolente. Né? Você produz ela. Você gera ela, a suspensão do juízo emerge, né? Ou ela surge de alguma maneira. E então, essas passagens todas, né,
o uso do verbo na voz passiva, a ênfase em várias outras passagens na passividade, nessa ideia de ser levado a, ser forçado a, tudo isso sugere que a conexão entre a oposição equivalente e a suspensão do juízo é uma relação causal, é uma necessidade causal. Né? No entanto, esses mesmos verbos, eles são ambíguos, eles também podem ser traduzidos, eles têm uma conotação lógica, isso é inferencial, e aqui a ideia de passividade passa para segundo plano, porque a ideia é que, então, diante de uma oposição equipolente, o cético infere a suspensão do juízo, ou de alguma maneira ele conclui que se deve suspender o juízo. Já a ideia de passividade, então, ela é menos forte e às vezes o sexto empírico usa os verbos não mais na passiva, mas às vezes na voz ativa. Né? Ele passa então, de alguma maneira também, a questão linguística aqui não vai decidir a questão. Os verbos são ambíguos e podem ter as duas interpretações. E é fato que os intérpretes se dividiram entre aqueles que veem a conexão entre a oposição equipolente e a suspensão do juízo como uma relação causal. E a necessidade de suspender o juízo é simplesmente uma necessidade causal. E outros intérpretes entenderam que a relação é uma relação lógica, uma relação racional. Né? É uma inferência que nos força a aceitar a conclusão, mas porque a gente entende o raciocínio. Porque há um raciocínio que conclui com a suspensão do juízo. Né? Bom, esse é o nó da questão. Esse é uma batata quente, digamos assim, na interpretação do ceticismo antigo. Eu acho que é um problema fundamental para qualquer pessoa que faz filosofia. Né? Que qualquer pessoa que leva a sério essa diversidade das opiniões, esse desacordo, e para qualquer pessoa que é sensível para a dificuldade dos problemas, para o brilho das diferentes soluções, para a atração das diferentes soluções, mas ao mesmo tempo percebe que não é fácil escolher ou decidir entre essas teorias filosóficas, né, que são propostas. Né? Bom, vamos voltar um pouquinho. Dito que esse é o problema da questão, né? Eu já lembrei o 1.8, que eu acho que é fundamental, né? Que o ceticismo é a habilidade de instituir oposições equipolentes de modo a suspender o juízo e alcançar a tranquilidade. E, de outro lado, eu estou explicando, da minha perspectiva, da minha interpretação, como é que essa certa razão, que é uma reta razão que nos leva na filosofia à suspensão do juízo, portanto, se essa é a reta razão, a razão correta, né? Chegar à suspensão do juízo é algo correto, eu tenho que explicar essa conexão como sendo racional. Eu já sugeri várias vezes, para mim é as duas coisas. Eu acho que uma boa interpretação do pirronismo tem que explicar tanto o lado causal quanto o lado racional. Né? Então, né? Quando o sexto empírico diz que o objetivo é a tranquilidade, e ele explica a tranquilidade, e ele diz que a tranquilidade é produzida, relação causal, pela suspensão do juízo, e eu procurei explicar na última conferência que isso, além de causal, era também racional. A gente entende por que a eliminação da perturbação é uma atitude que se produz num ser racional. Né? É uma reação racional. Né? Eliminar aquela perturbação inicial quando se alcança a suspensão do juízo. Mas o sexto empírico, então, vai dizer, mas como que a gente chega à suspensão do juízo? Né? E aí ele vai dizer o seguinte, vou ilustrar como que nós alcançamos a suspensão do juízo. E para isso ele vai falar dos modos da suspensão. Bom, os modos da suspensão são basicamente 3 grupos de modos, ou 3 grupos de argumentos. O primeiro se chama 10 modos de Enesidemo, o segundo se chama 5 modos de Agripa, embora o sexto empírico não os nomeie, né?
Numa passagem ele até fala do Enesidemo, mas quando ele apresenta no livro primeiro dos esboços, ele não atribui a nenhuma pessoa, né? Ele apenas apresenta esses modos. Depois tem os 2 modos, e finalmente ele apresenta uns modos contra a causalidade, mas ele não chama esses modos de modos da suspensão do juízo, né? É uma espécie de apêndice aí. Eu vou me concentrar nesta conferência nos 10 modos de Enesidemo, porque eles são, de um lado, historicamente mais importantes, e de outro lado, eles ocupam muito mais espaço e eles estão no centro desse debate dos intérpretes, né? Não só os 10 modos, depois eu vou falar na próxima conferência, eu vou ampliar esse assunto, eu vou estender esse assunto, mas hoje eu vou só tratar dos 10 modos de Enesidemo. Por quê? Porque esse conflito entre os intérpretes, aqueles que veem, né, uma relação causal e aqueles que veem uma relação racional, os 10 modos são um dos lugares privilegiados para esse debate, né? Então, eu vou usar os 10 modos também como um exemplo para a gente entender como que o sexto empírico chega à suspensão do juízo partindo de uma oposição equipolente. Como é que a gente passa da oposição equipolente para a suspensão do juízo, no caso específico dos 10 modos, que é o exemplo escolhido pelo sexto empírico para ilustrar isso, né? Tem uma interpretação que a gente poderia chamar de interpretação ortodoxa. Ela tem variações, né? Mas há algo parecido, né? Há um elemento mais ou menos comum a diferentes interpretações, por exemplo, a interpretação da Annas e do Barnes, a interpretação do Hankinson, né? A interpretação da Gisela Stryker, né? Eu acho que há outros intérpretes que vão nessa direção, mas eu não vou comentar nesse primeiro momento. O Richard Bett vai nessa direção, o Alan Bailey e o Porchat vão nessa direção também. Há muitos, por isso que ela é chamada de ortodoxa, né? Talvez os 3 nomes mais importantes sejam a Gisela Stryker, a Annas e o Barnes. Eu falo dos 2 juntos porque eles escreveram juntos o livro, e depois a do Hankinson, que também tem um livro relativamente recente e abrangente sobre o ceticismo, né? Simplificando, essa interpretação ortodoxa, ela tem 3 momentos, tem 3 estágios. O primeiro estágio, ela dos 10 modos, diz que em todos os 10 modos, né, o que o cético faz é instituir oposições, né? A ideia de que há uma série de oposições entre as maneiras como as coisas aparecem, né? Essas oposições podem se dever às próprias coisas, né? Por exemplo, um ouro puro aparece branco, o ouro impuro aparece amarelo. Bom, o ouro é branco ou é amarelo? Bom, isso depende se ele é puro ou impuro, né? Qual é a cor da água? Bom, se a quantidade é pequena, ela é transparente. Se você tem muita água, ela pode parecer azul. Se você mergulha lá no fundo do oceano, que tem mais água ainda, ela é preta. Esse é um dos exemplos que está no sexto empírico. Então, qual é a cor da água? Bom, tem uma oposição. A água não pode ser transparente, azul e preta ao mesmo tempo, né? Alguma dessas percepções da cor da água está errada. Então, eles enumeram, né, de diferentes maneiras. Às vezes, a oposição depende da pessoa. Por exemplo, eu já falei, né, uma pessoa com uma visão normal vê uma cor vermelha, o daltônico vê com outra cor. Às vezes, a percepção, a oposição entre percepções, porque tanto pela constituição do objeto quanto pela relação e a nossa própria percepção com eles, né? Se nós estamos dormindo, acordados, se estamos doentes ou saudáveis, se estamos sóbrios ou se estamos bêbados, e por aí em diante, né? Então, o cético institui uma série de oposições. Esse é o primeiro estágio dos modos de Enesidemo, que, segundo a interpretação ortodoxa, constituem um argumento em defesa da suspensão do juízo. Então, a interpretação ortodoxa ela vê um nexo racional entre as oposições que o cético institui e a suspensão do juízo.
Bom, há um segundo momento, que é impossível você decidir entre essas diferentes percepções, porque se eu decidir, por exemplo, que um muro não se move porque eu estou sóbrio, em oposição ao muro se move porque eu estaria bêbado, né? E pessoas bêbadas com frequência veem muros se mover, né? E eu dou a preferência para o muro não se move. Bom, mas eu estou dando essa preferência porque eu estou sóbrio agora, né? Se eu tivesse bêbado, quem sabe eu desse outra preferência. Então, se eu escolho um dos lados, eu estou sendo parcial. Eu estou entrando no conflito entre essas percepções, eu estou em uma determinada circunstância ou situação, né, que já me inclina para um lado e não para o outro. A minha decisão não é uma decisão racional. A minha decisão é uma decisão influenciada pela situação em que eu me encontro. Por exemplo, estar sóbrio, né? Então, há um segundo tipo de etapa nesse argumento que vem depois da ideia de que se institui a oposição. Você institui uma oposição e depois você mostra que você não consegue decidir, investigando essa oposição, onde está a verdade e onde está a falsidade, que percepção me dá a verdade das coisas e que percepção que não me dá. Bom, nesse sentido, eu sou obrigado a suspender o juízo. Aí vem o terceiro momento, que é a conclusão. Então, dado de um lado uma oposição entre o modo como as coisas aparecem para a gente, né? A aparência das coisas é conflitante. E dado que eu sou incapaz de determinar qual é verdadeira e qual é falsa, segue-se que eu, então, suspendo o juízo com base nesse raciocínio, né? Porque eu mostrei que nós não conseguimos definir, ou que pelo menos até agora nós não fomos capazes de decidir quais percepções seriam verdadeiras e quais não seriam verdadeiras. Certo? Aqui é importante destacar que essa interpretação ela é uma interpretação dialética, digamos assim. Quer dizer, se há uma conexão racional entre a oposição equipolente e a suspensão do juízo, né, é porque essa racionalidade ela é dependente de uma razão dogmática, né? E no caso da Anas e do Barnes isso é ainda mais evidente, porque eles vão, por exemplo, enfatizar que todos esses exemplos da primeira premissa, quer dizer, quando o cético institui as oposições entre as percepções, eles vão sempre enfatizar que todo material é extraído dos dogmáticos, tá? Então, quando os exemplos todos que aparecem, eles vão dizer, bom, mas isso aqui eles tiraram do Platão, isso está no Aristóteles, isso está em não sei quem, isso está em... Entende? Então, o cético não se compromete com essa premissa. É o dogmático que está aceitando que existem todas essas percepções conflitantes. Em segundo lugar, esse raciocínio que vai ligar essas oposições à conclusão, por ser um raciocínio, também é algo que o dogmático aceita. O cético também não se compromete com nenhuma inferência, né? Ele não se compromete com nenhuma inferência, porque todo raciocínio é dogmático, né? Toda vez que você usa a razão para estabelecer uma conclusão, você estaria sendo dogmático. Então, tanto as premissas quanto a inferência são coisas que o cético se apropria dos dogmáticos apenas para refutar os próprios dogmáticos, né? É o dogmático que aceita a premissa e é o dogmático que aceita a inferência que está obrigado a suspender o juízo. Então, a ideia de necessidade é uma necessidade para o dogmático, né? O cético, ele lava as mãos, ele suspende o juízo, ele não se compromete nem com essas premissas, nem com as inferências, né? Bom, essa interpretação foi criticada por várias pessoas de diferentes maneiras. Nós poderíamos, talvez, resumir os problemas dessa interpretação ortodoxa dialética, né, ou a interpretação ortodoxa na sua versão dialética, há 3 argumentos principais, né? Em primeiro lugar, se argumentou que essa ideia de que os 10 modos levam à suspensão do juízo por meio de um
raciocínio ela é incompatível com a ideia de que o ceticismo é uma habilidade. Uma habilidade é você saber fazer alguma coisa, é um saber como, né? É tocar piano, né? É saber nadar, é jogar tênis, né? Você tem habilidades, você aprende a fazer, é uma coisa prática, é uma coisa que, digamos assim, no caso desses exemplos que eu dei, que o corpo aprende a fazer depois de treinamentos, né? Agora, se você conclui em virtude de um raciocínio, isso não é um saber como. Isso é simplesmente você aceitar pelo pensamento que certas coisas conduzem necessariamente a uma conclusão, né? Então, haveria como que uma inconsistência entre entender os 10 modos como um raciocínio, como um argumento que conduz à suspensão do juízo, e a ideia de que o ceticismo é uma habilidade, né? Várias pessoas levantaram esse tipo de argumento, né? Acho que começando lá atrás, né? Talvez com Michael Williams, o Morrison também fala, o Betts também usa esse argumento, né? Mas além dessa inconsistência entre dois conjuntos de texto, entre os 10 modos de um lado e de outro lado, a definição de ceticismo como uma habilidade, né? Haveria um segundo tipo de inconsistência nessa interpretação. Por quê? Bom, como eu falei, né? O cético se comprometeria, se é um argumento que o cético estaria usando, ele se comprometeria com afirmações sobre como os animais percebem, afirmações sobre como as pessoas percebem, afirmações sobre como o ouro é ou não é dessa ou daquela maneira, né? E tudo isso, então, seria testemunho de uma espécie de dogmatismo da parte do cético. Mas não só com relação às premissas, também com relação à inferência, né? Quer dizer, o cético não é aquele que questiona a razão. Bom, como é que ele pode usar a razão para inferir coisas e confiar nesse uso da razão, né? Então, parece que se os 10 modos, Genese e Demo, são argumentos a favor, ou 10 maneiras de argumentar a favor da suspensão do juízo, segue-se que o cético estaria aceitando, por exemplo, uma certa concepção de bons e maus raciocínios, né? Ele teria uma teoria da argumentação, ele teria que se comprometer, por exemplo, com algo como uma teoria dogmática do silogismo, tal como feita pelo Aristóteles, né? Mas ele criticou explicitamente essa teoria aristotélica do silogismo, a teoria estoica também dos indemonstráveis. E há várias passagens em que os céticos suspendem o juízo sobre a argumentação, né? Como que ele poderia usar aqui também, se na verdade ele não quer se comprometer teoricamente com esse tipo de coisa? Ele quer justamente evitar isso, né? Teorias sobre argumentos corretos e incorretos. Inconsistência. Então, se você atribui ao cético argumentos que levam à suspensão do juízo. A solução, e é por isso que essa é uma versão dialética, eu já antecipei um pouco, mas é isso, quer dizer, então, esse uso das premissas e esse uso da inferência que levariam à conclusão seria meramente dialético, então quem estaria comprometido com esse tipo de argumento não seria o próprio cético, mas seria o dogmático, né? No entanto, essa solução da teoria ortodoxa, né? Então os argumentos seriam dialéticos ou meramente dialéticos, ela esbarra em algumas dificuldades. Duas são as principais, né? Em primeiro lugar, não é verdade que as premissas sejam extraídas dos dogmáticos e os céticos não se comprometam com elas. Na verdade, nos Esboços Pirrônicos, livro 1º, 210, ele vai dizer que essas oposições pertencem a todo mundo. Elas não pertencem nem ao dogmático e nem ao cético. Todos os seres humanos se dão conta de que as coisas aparecem de diferentes maneiras para as diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, etc. e tal. Quer dizer, não há nenhum dogmatismo nisso. Faz parte da experiência comum que as coisas aparecem de maneiras diferentes para as diferentes pessoas, né?
Mas, talvez, de maneira ainda mais decisiva, né, no livro primeiro, 31, Esboços Pirrônicos 1:31, o sexto empírico, quando ele introduz os modos da suspensão em geral, e em seguida os 10 modos, ele diz explicitamente que ele vai explicar como nós, céticos, chegamos à suspensão do juízo e, por meio dela, a tranquilidade. Então, não se trata de usar argumentos para transformar os dogmáticos em céticos. Ele está explicando como eles próprios céticos chegaram até lá, né? O Alan Bailey, no livro de 2002, enfatiza isso, né? O Bailey, inclusive, restringe os usos dos 10 modos apenas para os céticos. Os 10 modos funcionam bem para os céticos. Outros argumentos funcionam bem para os dogmáticos, mas esse vai... Eu acho que não. Eu acho que, de modo, como eu estou tentando argumentar, essa certa razão, que é uma reta razão, a razão que mostra que é correto suspender o juízo na investigação filosófica, ela é a reta razão, é a razão que vale para todo mundo, né? Todo mundo que pensar direito, né, usar plenamente a sua capacidade racional, ela vai inferir a suspensão do juízo, né? Essa é a ideia do sexto empírico, né? Então, os modos não valem apenas para os céticos, como quer o Alan Bailey, é ir longe demais, né? Ao ler aqui 1:31, mas certamente os modos não podem ser interpretados como meramente dialéticos. Essa solução não resolve o problema, certo? Então, diante dessas dificuldades, alguns intérpretes propuseram outro tipo de interpretação, né, que a gente poderia chamar então de heterodoxa, que é justamente a relação entre a oposição equipolente e a suspensão do juízo é uma relação causal, né? Não há nenhum argumento que nos leve à suspensão do juízo, uma vez que a gente constata essa oposição equipolente, certo? Essa interpretação talvez tenha começado em 1988, num artigo Ceticismo Sem Teoria, do Michael Williams, que está traduzido e publicado na revista Skepsis. E foi mais bem elaborada e mais bem defendida pelo Benjamin Morrison, e outro artigo também traduzido e publicado na revista Skepsis, né, onde ele desenvolve essa ideia. A ideia é mais ou menos o seguinte: é claro que sempre há um elemento causal e há um elemento racional, digamos assim, na posição cética, né? Se na posição ortodoxa, né, as percepções eram produtos causais em nós, quer dizer, a gente olha para o ouro impuro e o ouro impuro causa em nós a sensação do amarelo e o ouro puro causa em nós a sensação do branco. Então, a gente vai dizer o ouro é branco e o ouro é amarelo, conforme algo se produz em nós, né? Agora, da oposição à suspensão do juízo, entra o elemento da racionalidade, né? Agora, do ponto de vista dessa interpretação heterodoxa, na verdade, o que se teria é o seguinte: o lado da racionalidade entra na hora de você instituir a oposição. Não vem depois da oposição, não vem entre a oposição e a suspensão do juízo, vem antes. Isso o cético tem que ser capaz de argumentar dos dois lados de uma questão, de tal modo que, por meio do raciocínio, ele institua uma oposição equipolente. Uma vez que ele instituiu uma oposição equipolente, é como se o gatilho fosse apertado, né, um processo fosse desencadeado e aí produz-se a suspensão do juízo. Mas a relação entre a oposição equipolente e a suspensão do juízo é uma relação meramente causal. A racionalidade, o uso da razão e do raciocínio vem antes, né? E, mais uma vez, ele vem antes e é um uso da razão também dialético, porque você argumenta de um lado para afirmar uma coisa, você argumenta do outro lado para afirmar uma coisa contrária ou contraditória. Então, você está usando a razão para estabelecer conclusões dogmáticas. Então, toda razão é dogmática, estabelecendo ou a tese e a antítese, ou P em oposição a R, quando não dá para aceitar P e R ao mesmo tempo, né?
segue-se a suspensão do juízo por um mecanismo causal. Essa é a interpretação heterodoxa. Né? Também ela tem problemas. Né? Se na interpretação ortodoxa o problema principal seriam certas inconsistências, sobretudo, e para se safar de uma inconsistência cairia numa infidelidade textual, né? Teria certos textos que apontam numa direção contrária à interpretação ortodoxa na sua versão dialética. Né? Esse tipo de interpretação, ela não é fiel aos textos. Você não encontra textos que sugiram essa interpretação heterodoxa. Primeiro, por exemplo, na versão do Michael Williams de 88. O que diz o Michael Williams lá? O Michael Williams diz que se você pega os 10 modos de Enesidemo, eles têm um caráter fortemente negativo. Né? E você pega o conjunto deles e você entende, então, que o cético está desenvolvendo uma epistemologia negativa. Como os céticos costumam fazer, elaborar um argumento negativo, isso faz parte da habilidade do cético, que é elaborar argumentos negativos para se contrapor aos argumentos positivos dos dogmáticos, coisa que ele faz em vários lugares. Por exemplo, para combater os critérios. Todos os dogmáticos acham que existe o critério. Então, os céticos elaboram um longo e sofisticado discurso para mostrar que o critério não existe. Bom, a maior parte dos dogmáticos acreditam que Deus existe e deram vários argumentos para a existência de Deus. Quase ninguém deu argumento para a inexistência dos deuses. Bom, os céticos, então, inventam argumentos para mostrar, cuja conclusão é os deuses não existem, para se contrapor aos dogmáticos. É nessa oposição entre argumentos que mostram que os deuses existem e argumentos que mostram que os deuses não existem que o cético é levado, então, a suspender o juízo. Michael Williams diz, bom, os 10 modos são uma epistemologia negativa que vão se contrapor a uma epistemologia positiva e aí o cético suspende o juízo. No entanto, os textos não dizem nada disso. Primeiro, o texto empírico não fala que os 10 modos são constituídos, são um todo para se opor a uma epistemologia. Nada sugere nisso. Em geral, os modos até são tratados de maneira isolada. Embora eles constituam um conjunto, nada indica que esse conjunto funcione apenas ou sobretudo como um todo. É bem verdade que na última frase o texto empírico até fala, bom, e todos eles tomados em conjunto levam à suspensão do juízo, mas isso é porque cada um em particular já levou para a suspensão do juízo. Então a interpretação do Michael Williams não tem nada. E a do Morrison, que é mais sofisticada e é melhor, e não tem esse problema, porque ele trata cada modo isoladamente, esse argumento não vale contra a interpretação do Morrison. O problema do Morrison é que quando você lê os textos específicos de cada um dos modos, eles caem como uma luva para a interpretação ortodoxa. Né? De alguma maneira, o Morrison força a mão. Né? Quer dizer, se há uma aparente incompatibilidade entre os textos do texto empírico que falam que o ceticismo é uma habilidade e, de outro lado, os textos sobre os 10 modos que parecem falar que existem, que eles são argumentos, a solução do Morrison é tentar impor o esquema da habilidade em cima dos modos, mas os modos resistem a esse tipo de imposição. Quer dizer, o Morrison tenta evitar atribuir ao texto empírico uma inconsistência, o que do ponto de vista metodológico é inteiramente correto. Quer dizer, a boa interpretação é aquela que evita uma inconsistência e se esforça por eliminar a inconsistência. No entanto, ele paga o preço de ser infiel textualmente. Né? Lendo, e como, digamos assim, a fidelidade textual é um valor exegético mais alto até do que atribuir uma inconsistência, né? Você não pode pagar um preço tão alto. Né? Não é dessa maneira que nós vamos eliminar essa inconsistência entre, de um lado, a habilidade do cético de 1.8 e a ideia de que os modos são argumentos, porque, afinal de contas, quando você lê, está explícito lá. Né? O que fazer, então? Né? Quer dizer, o Richard Bett fez uma sugestão, que é bastante interessante, mas eu acho que também tem problemas, que é mais ou menos a seguinte. Né?
Quer dizer, você tem que preservar a fidelidade textual, não tem jeito. Essa é a coisa mais importante num intérprete. Isso o Richard Bett tem toda a razão. É preciso assinar embaixo. Não se pode impor uma leitura externa forçando os textos a dizerem o que eles não dizem, né? Então, ele não vendo solução, ele acusa o cético, o sexto empírico em particular, de inconsistência. Mas, de alguma maneira, para aliviar essa inconsistência, ele vai dizer que o sexto empírico está colando textos de fases diferentes. Então, a solução do Richard Bett, ele historiciza, né? Bom, o sexto empírico ele tem fontes diferentes, ele pega uma fonte antiga, que são os 10 modos de Enes e Demo, lá na origem, e, ao mesmo tempo, ele pega os textos dos novos céticos que definem o ceticismo como uma habilidade. Nada sugere que o Enes Demo pensou o ceticismo como uma habilidade. Isso, segundo Bett, provavelmente é uma invenção dos céticos novos, que é mais sofisticado. E, ao pôr esses dois textos juntos, gerou uma inconsistência, né? Claro, será que nós devemos atribuir essa inconsistência? É menos ruim atribuir inconsistência do que ser infiel textualmente, mas a solução historicizante do Bett parece uma solução, digamos assim, ela não é fácil no sentido que ela envolve muito estudo, uma visão completa do desenvolvimento da história do ceticismo antigo. Mas ela é fácil do seguinte sentido: você não vê o Richard Bett se esforçando para tentar conciliar, de um lado, a ideia de habilidade e, de outro lado, dos 10 modos, né? Se você não vê o Richard Bett, nem ele, eu acho que poucos intérpretes também, para tentar conciliar essa ideia de que o cético pode usar um argumento e, ao mesmo tempo, não incidir em dogmatismo. Quer dizer, eu acho que há um pressuposto razoavelmente comum entre os intérpretes de que, se há um argumento, ele é dogmático, se há um uso da razão, a razão é dogmática, não resta ao cético senão um uso dialético da razão. Bom, mas, de outro lado, ele diz que ele está suspendendo o juízo dessa maneira, então parece que há uma inconsistência. Mas essa inconsistência, no fundo, talvez pressupõe essa ideia de que toda razão é uma razão dogmática. Bom, tudo que eu estou apresentando aqui nessas conferências é que o cético tem uma concepção de uma certa razão, que é a que leva a viver corretamente e também, na filosofia, leva à suspensão do juízo. E, portanto, a suspensão do juízo é o que é certo fazer, o que é correto fazer. E isso não é uma razão dogmática. Em 1.16, ele rejeita as escolas dogmáticas e a ideia de uma razão dogmática que estabeleça verdade sobre as coisas. Isso não quer dizer que o cético fica totalmente desprovido de uma razão. É isso que eu estou insistindo, né? Eu vou rapidamente apresentar a solução para os 10 modos, eu vou retomar isso na próxima conferência, vou continuar nesse tema porque eu acho que ele é crucial, está no coração da interpretação do ceticismo antigo, que é a solução que o Porchat deu. Eu acho que em 1993 o Porchat publica um texto, Ceticismo e Argumentação, também na Skepsis, né? E que ele mostra que existe um uso dos raciocínios por parte do ceticismo que não implica dogmatismo, né? E a gente pode reconstruir esse raciocínio dos 10 modos sem cair naqueles problemas levantados lá atrás, né? Sem dizer que, ao raciocinar corretamente e ao dizer que a gente deve suspender o juízo, o cético usou somente premissas dialéticas de um lado e somente raciocínios de outro lado, raciocínios dogmáticos de outro lado, né? Eu já mencionei que em 1.210 todas essas premissas dos argumentos são comuns a todos os homens, fazem parte da experiência comum dos homens. Elas não implicam um dogmatismo, né? E também um raciocínio dogmático é, por definição, um raciocínio que parte de algo que está dado na experiência e conclui com algo que está além da experiência, né? Algo não evidente, algo obscuro, algo que não aparece imediatamente para nós, ou que nós não percebemos diretamente, e, portanto, é preciso inferir esse algo. E esse algo só é inferido seja por um signo indicativo,
isso é, algo que por sua própria natureza leva a uma coisa que é naturalmente evidente, isto é, ela não aparece para nós e ela só pode ser inferida, ela nunca será dada numa experiência para nós, né? Essa é a concepção de um argumento dogmático, né? Mas o cético, ele rejeita esse signo indicativo ou as demonstrações dogmáticas, como os silogismos, né, do Aristóteles, mas ele aceita os signos comemorativos ou rememorativos. Isso é, se eu tenho duas coisas que estão associadas na experiência, eu posso inferir uma da outra. Então, se na minha experiência eu vejo regularmente que o fogo produz fumaça, quando eu vejo fumaça eu posso inferir que é fogo, né? Às vezes eu até posso errar, mas eu posso fazer essa inferência. Por quê? Porque fogo e fumaça me aparecem na experiência, a relação entre o fogo e a fumaça aparece na experiência, essa conexão é dada pela experiência, não por um pensamento, por uma especulação, mas é dada na experiência, de tal forma que quando eu vejo um, eu posso inferir o outro. Essa é uma inferência que não é dogmática. É aceita por todo mundo, inclusive pelos dogmáticos e também pelos céticos. Assim como as premissas são aceitas, né, a oposição, a experiência da oposição é aceita por todo mundo, é dada para todo mundo, né? É algo que todo mundo observa, né? Faz parte da nossa experiência. Bom, e aquilo que é inferido, embora não seja percebido naquele momento, se eu vejo fumaça eu infiro fogo, né? Embora não seja percebido naquele momento, é algo que eu já percebi, o que eu posso perceber. Né? Não é algo naturalmente não evidente, é algo que às vezes é manifesto, evidente, né? Aparece, e outras vezes não. Né? Bom, cicatriz e ferimento também é assim, quer dizer, se eu vejo uma cicatriz, eu infiro que a pessoa teve um ferimento. Se eu vejo a pessoa com um ferimento, eu infiro que ela vai ficar com uma cicatriz. Né? A experiência mostrou isso. Pois bem, o que eu estou tentando argumentar é que as premissas fazem parte da experiência. Existe um tipo de raciocínio, que é esse raciocínio onde eu infiro fumaça de fogo, cicatriz do ferimento, que não é um raciocínio dogmático e que é o raciocínio que todo mundo emprega, que permite a gente pensar. Esse tipo de raciocínio, ele liga coisas da experiência, por exemplo, a fumaça, a outras coisas da experiência. Fogo, que eu observei no passado. Né? Então, a conclusão do raciocínio tem que fazer parte da experiência, ou ter feito parte da experiência, ou que pode fazer parte da experiência. Né? Qual é a conclusão dos raciocínios dos 10 modos? Dos 10 modos como argumentos? É a suspensão do juízo. Bom, a suspensão do juízo é, por definição, um pathos. Isso é uma experiência que a gente tem. É um estado da nossa mente que ocorre quando a gente não consegue se decidir pela verdade dessa ou daquela percepção, dessa ou daquela aparência. Né? Então, digamos assim, você pode explicar esse argumento presente nos 10 modos usando o signo comemorativo, percebendo que as premissas fazem parte das nossas experiências e concluindo com algo que também faz parte da nossa experiência, ou pode fazer parte da nossa experiência. Né? Então, não há nenhum problema em você mostrar que o cético, ele mesmo, de maneira coerente, suspende o juízo a partir, de um lado, de premissas, isso é, de oposições que são dadas para todo mundo, e incapaz de decidir qual é verdadeira ou qual é falsa, isso a própria experiência associa, né, com a suspensão do juízo. Essa tem uma estrutura argumentativa que não é dogmática. Essa é a razão, um dos desdobramentos da razão cética na filosofia. Né? É uma das maneiras pelas quais essa razão cética pode nos levar corretamente para a suspensão do juízo, evitando, assim, aquelas inconsistências. Né? Eu ainda não falei muito da inconsistência com a habilidade, depois nós vamos ver isso mais para frente, mas, de qualquer maneira, uma das inconsistências foi eliminada e também não tem o problema de ser meramente dialético. Você está explicando como o cético ele próprio chega à suspensão do juízo. Né? Eu já falei demais, não controlei muito tempo aqui, mas não dava para ser muito mais breve.
Agradeço quem acompanhou até o final e até a próxima conferência.